Como é que a gente pode se precaver de um erro em cirurgia plástica? Será que é possível adotar condutas que possam minimizar riscos em uma cirurgia plástica? E sim, eu estou falando aqui enquanto paciente. Como é que um paciente pode minimizar os seus riscos de ser submetido a um erro numa cirurgia plástica? Olha, pode parecer que o paciente não tem nada para fazer, mas eu vou refutar isso agora. Eu sou Elton Fernandes e eu sou advogado especialista em plano de saúde. Também sou professor de Direito Médico e Hospitalar e da Saúde em cursos de pós-graduação voltados para médicos e advogados em todo o Brasil. Autor do livro Manual de Direito da Saúde Suplementar, e meu objetivo aqui é desmistificar para vocês as principais regras do setor dos planos de saúde. Vamos lá. Olha, muita gente pode achar que não há nada que um paciente possa fazer para se precaver de um erro em cirurgia plástica. Mas eu falo aqui como advogado, especialista em direitos da saúde, como professor de pós-graduação, como alguém que está habituado a atender casos assim, a ver situações muito corriqueiras de pessoas que se submeteram a cirurgias plásticas e que tiveram complicações graves, erros médicos graves muitas vezes. A minha principal dica a vocês, por mais simples que isso pareça, é que vocês escolham profissionais que tenham RQE, que tenham registro de qualificação de especialista junto ao Conselho Regional de Medicina. Para isso, você pode simplesmente entrar no site do Conselho Regional de Medicina e ver se o profissional que você escolheu tem ou não RQE. E por quê? Porque todas as evidências que a gente tem mostram que pacientes que operam com profissionais que são especialistas, que possuem RQE, esses profissionais têm um índice de erro muito inferior aos cirurgiões em geral, aos profissionais em geral. Se você está na dúvida se vai realizar com um profissional ou com outro profissional, eu sugiro muito a você que você faça uma escolha por aqueles profissionais que tenham RQE. E digo aqui com a tranquilidade de poder dizer isso para você, porque efetivamente eu gosto de trabalhar, de ajudar as pessoas, de conquistar direitos, mas é sempre muito duro para a gente lidar com pessoas, por exemplo, que foram mutiladas em cirurgias plásticas, que tiveram aí danos graves em cirurgias estéticas muitas vezes, porque a gente sabe que aquelas pessoas estavam buscando uma melhora da sua autoestima e hoje elas estão um intenso sofrimento muito maior do que aquelas que elas dispunham antes. E que argumentos a gente tem para poder dizer que quem tem RQE, ele é um profissional que tende a errar menos? Bom, primeiro pela obviedade da qualificação. Um médico, qualquer médico pode realizar qualquer procedimento, é verdade isso, mas um profissional que tem RQE, ele tem aí um título de especialização, ele tem aí uma formação muito mais completa. Ele foi submetido, por exemplo, a avaliações, a provas, ele foi submetido, por exemplo, a uma carga de estudo e até de prática que é completamente diferente do fato de ele ser apenas, eu vou dizer assim, apenas um médico. Um especialista, por exemplo, ele está submetido a muito mais controles, inclusive, das sociedades de medicina. Logo, esses profissionais tendem a errar muito menos, porque, claro, quanto mais prática essa pessoa tem, quanto mais ela estudou, quanto mais casos ela viu, quanto mais casos ela participou, quanto mais casos ela fez, menor tende a ser o índice de erros que ela fez, porque essa é a curva natural de aprendizado de todos nós ao longo das nossas respectivas vidas, nas respectivas profissões. E, portanto, existem índices muito sérios a respeito disso. Estudos que são publicados cotidianamente mostrando que profissionais que têm RQE, profissionais que têm esse registro de especialista dentro do CRM, esses profissionais eles têm um índice de erro muito inferior e, portanto, eles tendem a ser muito mais confiáveis. Assim, eu realmente sugiro que você, ao escolher um profissional para realizar o seu procedimento, considere com muito carinho realizar esse procedimento com esse profissional que tem o título de especialista em cirurgia plástica registrado junto ao Conselho Regional de Medicina do seu respectivo estado, porque isso
pode ser definidor de se esse profissional, muitas vezes, ele tem mais qualidade técnica e, portanto, menos chance de realizar um erro, ou se muitas vezes esse profissional, por exemplo, ele não tem tanta especialidade, ele não tem tanto estudo, ele não tem tanta profundidade no tema. Se ele é alguém que eventualmente está frustrado numa área e está se arriscando, às vezes, a exercer procedimentos numa área da qual ele pode até ter algum conhecimento, mas ele não tem um domínio tão pleno e tão técnico quanto os demais profissionais. Eu digo isso com a tranquilidade de quem sabe que, dando esse conselho muitas vezes, está evitando que você amanhã tenha que procurar um advogado a fim de mover uma ação judicial. E é esse meu objetivo, é justamente evitar que você passe por esse tipo de erro. Isso se faz com que elimine qualquer possibilidade? Claro que não. E você sabe que, claro que não elimina a possibilidade de um erro. Mas isso, estatisticamente, dentro das análises que os conselhos regionais de medicina fazem e dentro das análises técnicas que todo mundo faz sobre a área, a gente consegue afirmar muito claramente que isso diminui drasticamente qualquer possibilidade de risco e de erro num procedimento cirúrgico. Que você fique bem, que você tenha muito sucesso na sua cirurgia, que você se recupere plenamente, que você não sofra nenhum erro, nunca, e que você possa eventualmente procurar um advogado por motivos mais felizes do que esse eventualmente. Sucesso, que tudo fique bem por aí e até o próximo vídeo.